Boa noite, queridos amigos, sejam todos bem-vindos ao Reconexão Deus. É uma alegria imensa para os nossos corações quando chega esse momento de estarmos conectados a Deus, a Jesus e aos benfeitores espirituais. Agradeço a você que nos acompanha pelo chat da TV Nova Luz, pela Rai TV, aos companheiros da Irmandade Espírita José da Luz, a Web Rádio Semente de Amor, a Revista Doutrina, a Rádio Portal da Luz, aos nossos queridos Anjos Azuis que nos dão suporte aqui no chat, e o nosso querido amigo Cassiano Ferreira, que está nos dando suporte aqui na parte técnica. Deixa eu verificar quem já está conosco aqui. Nós estamos com a presença de Neuza Cardoso, Daniel Cardoso e Vera Borges. Sejam bem-vindos, meus irmãos, participem, deixe suas perguntas, seus comentários. Vamos aproveitar esse momento, que a hora passa muito rápido. Estamos entrando aqui agora com o nosso irmão Cláudio Barbosa. Seja bem-vindo. Bom, meus amigos, vamos fazer a nossa prece para que nós possamos aproveitar o nosso tema desta noite, que nos leva a profundas reflexões. Elevemos então os nossos pensamentos a Jesus, ao nosso Pai Criador. Amigo Jesus, Divino Mestre de nossas almas, como é bom estarmos aqui envolvidos em vibrações fraternas, sentindo a sua presença, e podendo, Senhor, refletir sobre o seu Evangelho e todo o conhecimento que a doutrina espírita nos traz, clareando nossas mentes, serenando nossos corações e nos auxiliando a enxergar além da matéria. Mestre, ajuda-nos no cultivo do bom ânimo, da fé e da coragem, para que assim consigamos aproveitar a nossa reencarnação e cultivar diariamente a semente da alegria, da confiança e da fé. Permita, Senhor, que nesses breves minutos que aqui estivermos, possamos aurir nosso espírito em suas belíssimas mensagens, cultivando dentro de nós a esperança e a plena confiança na providência divina. Que a tua luz, Senhor Jesus, possa envolver todo o planeta Terra, onde haja conflito, dor e sofrimento, que o teu amor se faça presente. Pedimos, Senhor, especialmente aos nossos irmãos do Rio Grande do Sul, que passam por momentos desafiadores. Agradecemos, Senhor, todo o amparo e toda a proteção.
fazendo com que corações amigos se reúnam, se solidarizem para auxiliar os nossos irmãos. Agradecemos por todo aprendizado e por todas as lições que temos recebido. Sê conosco, mestre e amigo, hoje e sempre. Graças a Deus. Muito bom, meus irmãos, estarmos em estado de prece, sentindo toda essa energia que nos envolve. Bom, o nosso tema da noite é flagelos destruidores, e quem vai conversar conosco, refletir, é o nosso querido Oscar Martins. Ele é expositor espírita, conselheiro espírita em dependência química, tarefeiro do GERP e participa do projeto Gaerol. Seja bem-vindo, Oscar. Muito obrigado, meu querido. Uma honra e sempre um prazer muito grande estar aqui de volta nesse programa que é todo boa vibração, todo muito gostoso. Eu te agradeço imensamente a oportunidade de estarmos aqui. Nós que agradecemos. E então vamos aproveitar o nosso tempo, né? Porque o tema dessa noite é um tema, além de ser atual, ele nos leva assim a profundas reflexões, como eu disse, e vamos tentar, à luz do Evangelho de Jesus, da doutrina espírita, entender um pouquinho a respeito dos flagelos destruidores. Então nós iniciamos com a seguinte pergunta: com que fim Deus fere a humanidade por meio de flagelos destruidores? Não poderiam Jesus, o governador do nosso planeta e os espíritos superiores que sustentam a Terra dar fim a essas instabilidades, anomalias e fúrias do planeta, como terremotos, vulcões, furacões e outros, a fim de poupar a humanidade dos sofrimentos decorrentes? Eu acho que para a gente iniciar, Marcos, eu vou pedir um minutinho a mais para a gente falar um pouco sobre o que rege todo o nosso contexto como criatura, que rege todo o universo, que rege tudo que existe, que são as leis divinas. As Correto. leis divinas atingem a tudo e a todos indistintamente, né? E é importante que a gente entenda que as leis divinas são imutáveis, a gente não pode fugir delas, elas são perfeitas, portanto, elas não têm como sofrer adendos, não têm como sofrer emendas, nem serem apagadas, né? Então a gente está sujeito a elas queiramos ou não, mas as leis divinas têm uma característica que é muito interessante, que às vezes a gente comenta sobre uma determinada lei, colocando em ênfase. Quando isso acontece, é porque ela está chamando mais atenção num determinado momento, mas elas nunca atuam só. Nunca é uma energia apenas, uma lei, desculpe, apenas, atuando. Sempre é um conjunto, é sempre uma estrutura longa, uma cadeia de eventos que vão se interligar de passado, presente e futuro, para nós que temos ainda essa visão de passado, presente e futuro, e que não pode, de forma alguma, a gente entender que uma lei apenas está agindo em um determinado momento. Sempre teremos todas as leis agindo de uma forma ou de outra, de forma que a gente não consegue, às vezes, perceber. E a outra coisa que eu queria chamar a atenção, quando a gente ouve as primeiras palavras, que inclusive está na questão 737 do livro dos Espíritos, que diz assim: com que fim fere Deus a humanidade? Para alguém que está chegando agora, que não conhece o Espiritismo, ou que tem uma outra visão, a sensação que dá é de um Deus talvez castigador, um Deus que talvez não seja tão bondoso como a gente imagina. Mas Deus é soberanamente justo e bom. Isso é indiscutível. Basta a gente olhar as suas obras, o equilíbrio, né, de tudo, o equilíbrio do universo, o equilíbrio dos planetas, massivos, gigantescos, que obedecem a leis que os mantêm em perfeita sincronia, em perfeita
harmonia, não é verdade? Então, quando a gente fala de fere, a gente precisa parar de compreender como sendo uma palavra agressiva, porque o ferir é uma questão da nossa necessidade. Ora, somos nós recém-saídos do primitivismo. A gente saiu do primitivismo, caminhamos ali pelo período de expiação, provas e expiações, estamos agora começando a sentir uma leve brisa no horizonte do plano de regeneração, que é o nosso próximo estágio. Mas isso não é agora. Já estão ocorrendo eventos fortíssimos, eventos muito importantes, a reencarnação de diversos irmãos que já há muito tempo estão no umbral, que já tem talvez o arrependimento e que tem uma necessidade urgente de reencarnar, irmãos que podem ver completamente desequilibrados, mas que é o momento, porque a tendência é o esvaziamento do umbral. Então, quando a gente fala em ferir, é porque Deus precisa tocar de alguma forma o nosso ego. Ele precisa tocar nós que somos ainda extremamente reativos. E não tem muito maneira de tocar a gente, quem disser o contrário, por favor, me avise, né, que eu não conheço, que não seja dor. Infelizmente, a gente precisa da dor para ter uma reação em sentido contrário. Porque tem até um espírito que definiu uma vez a humanidade atual como crianças dormentes. E se a gente não sacode, a criança não acorda, prefere ficar dormindo. E nós estamos assim. Então, quando fala férias, a gente precisa compreender primeiro essa bondade de Deus, no sentido de que cada evento, embora nos pareça uma situação caótica, catastrófica e dolorosa, é devido à nossa incompreensão, à nossa falta de conhecimento, de introjetação, né, de interiorização do que são as leis divinas e do que é ser espírito. Então, quando a gente fala assim, mas por que ele faz isso? É porque precisa agitar, precisa sacudir. É como diz, vamos sacudir a carga, porque a carga se ajeita. Só que não dá para fazer isso de pouquinho em pouquinho. Às vezes a gente precisa de coletivamente colher os frutos que coletivamente semeamos, tá certo? Então, o planeta como um todo, ele é um organismo, uma criação que ele próprio está em desenvolvimento. Tudo nele é princípio vital. Como nós somos princípios vitais, lá há muito tempo atrás, em meio a minerais, em algum lugar, no plano mineral, e depois migramos para o plano vegetal. Por nosso turno em outros planetas, tivemos, né, a nossa existência, ou até mesmo nesse, tivemos a nossa existência em diversos reinos, até chegarmos ao plano nominal. Então, tudo está conectado. Toda a vida, tudo que existe está conectado. Se de repente a gente poupa egoisticamente o ser humano de um determinado flagelo, como está pedindo, Jesus poderia, Jesus teria o poder, os espíritos teriam o poder. Mas, em primeiro lugar, seria uma desobediência às leis divinas, que dizem que precisamos compreender em escala macro o que é evolução. Porque se a gente for analisar um por um, cada um evoluindo sozinho, isso vai se arrastar indefinidamente. Quando a coisa acontece no macro, no coletivo, a gente se apavora, as nossas emoções tomam conta e a gente precisa tomar uma atitude, e tem que ser uma atitude urgente. Então, não dá para evitar os flagelos destruidores, que são perfeitos catalisadores da nossa evolução, e não dá para pedir que Jesus desobedeça a Deus, mesmo porque tudo evolui com esses flagelos, não só nós, mas também a natureza. Quantos animais decorrentes de flagelos que sofreram acabam adquirindo mais resistência e passando isso geneticamente para a sua próxima prole? Né? Então, existe assim, um contexto muito maior que a gente não consegue ver. Então, Deus precisa de ferramentas para que a gente possa evoluir. E as ferramentas que ele se utiliza são, muitas vezes, ferramentas de dor, ferramentas de incômodo, para que a gente acorde e veja, preciso caminhar, não dá para ficar paradinho, não. Exatamente, você tocou nos pontos bem importantes, né? Porque Deus, sendo soberanamente justo e bom, ele sempre nos oferece o caminho do amor, né? Para nós
evoluirmos. Só que nós somos ainda espíritos recalcitrantes, nós fazemos escolhas indevidas, e aí as leis que estão gravadas em nossa consciência, elas agem justamente para nos educar e não para nos punir. E você tocou num ponto de ferida, né? É assim, bem interessante. Quando nós estamos com uma ferida, às vezes que está muito inflamada, que não tem mais recursos medicamentosos, o que acontece? Nós precisamos cortar, né, aquela parte, Uhum. precisamos ferir para que retire toda aquela parte que está necrosada e comece o tratamento adequado para que alcancemos a cura. E a nossa visão material, ela é muito curta. Nós não conseguimos enxergar os pormenores de todos os acontecimentos. Então, assim, partindo do princípio que Deus é bom, que Deus nos ama, tudo que está acontecendo está sobre o seu olhar e está de acordo com as suas leis. Nós que não conseguimos Uhum. ainda enxergar os pormenores desses acontecimentos, os porquês, né? Porque nós ainda estamos muito apegados à matéria. E a gente vai Exato. E tem conversar, um. Oi, a gente desculpa. vai conversar ainda ao longo do nosso bate-papo aqui sobre situações bem interessantes acerca desse apego à matéria, né? E só assim para explicar também, se tem dúvida quanto à real utilidade. Ora, quantos eventos cataclísmicos não ajudaram a desenvolver tecnologias fabulosas que a gente pensa? Inclusive, teve um filme em que, se eu não me engano, chama Tempestade, e que por satélite se controlava todo o sistema planetário, o sistema climático planetário. Mas tem uma coisa muito interessante nisso, porque qual é, no final da história, o limite da evolução? Nós não conseguimos muitas vezes entrever como será o nosso futuro. Mas não esqueçamos que foram espíritos habilitados, altamente capacitados, que ajudaram Cristo na missão de gerar o planeta Terra, e de gerar cada um dos planetas, e de gerar cada um dos mundos. A nossa jornada é essa. A gente aprende no micro, no nosso planeta, controlando o nosso planeta, ajudando o nosso planeta na própria evolução, criando tecnologias cada vez maiores, cada vez mais extensas, cada vez mais perfeitas, de forma que vamos cognitivamente nos desenvolvendo para um dia sermos e também co-criadores de planetas. Exatamente. Agora, é fato que as alterações climáticas e os consequentes efeitos catastróficos que temos visto com tanta frequência são decorrentes de um período antropocênico? É uma pergunta que pode causar um pouco de estresse conforme se olha, né? Porque está muito em voga, muito em moda ultimamente, essa discussão sobre o impacto do ser humano no clima, no planeta. Se a gente for avaliar no aspecto espiritual por si só, a gente tem relatos, testemunhos e descrições de tempestades, de situações que se acumulam, que se formam em determinadas regiões por conta da psicosfera do planeta, que fica muito densa. Então, a tempestade o que é? Ela é saneadora. A tempestade vem com seus raios, trovões, a sua chuva, e acaba limpando o ambiente, desfazendo muitos miasmas, às vezes formas, pensamentos que já estão precisando desaparecer. Então, existe assim, na tempestade em si, existe muito mais do que a gente pode imaginar. Então, a gente tem esse conhecimento e vários livros que a gente lê demonstra e fala que no umbral existem regiões de tempestades fortíssimas, que são fruto, essas tempestades são fruto dos nossos pensamentos, dos nossos desejos, das nossas atitudes, encarnados ou não. Então, isso muitas vezes extrapola sim para o plano físico, como uma doença extrapola do espírito para o corpo físico. Primeiro a gente adoece no espírito e depois adoece o corpo físico, não é verdade? Então, quando a gente começa a se perguntar se isso acontece, a gente está muito perto da realidade. O complicado é que a gente não tem uma percepção clara ainda
do quanto nós influenciamos no planeta. Essa percepção ainda não existe, mas o que está acontecendo e a questão de suscitar essas dúvidas nos leva justamente a esse estudo, a essas conceituações, a desenvolver tecnologias para, inclusive, para análise de quanto um período pode ser antropocênico ou não, ou seja, um período em que a humanidade está interferindo no planeta, para que a gente possa realmente compreender o quanto nós somos capazes de, sim, interferir no planeta de maneira positiva. Então a gente começa a fazer uma bagunça, a gente não percebe, quando vê alguma coisa já está errada e começa o pavor, vem as feridas, né? Para a gente poder justamente acordar e perceber o tamanho da nossa realidade, o quanto nós podemos ou não. Inicialmente, talvez, de uma forma ruim, como agora, com excesso de poluição, desmatamento, que a gente percebe e sabe que existem muito mais coisas, né? Porque se formos ver um capítulo anterior ao flagelos destruidores dentro do Livro dos Espíritos, está a destruição abusiva e a destruição natural. Né? E nós vivemos um período de destruição abusiva, do qual vamos ter colheita futuramente, já temos colheita hoje, né? Em decorrência disso. Então, dizer claramente é decorrente do ser humano, até que ponto é meio difícil hoje, mas sim, com certeza exercemos, desde que iniciamos processos de desmatamento, processos de colheita, começamos sim a influenciar fortemente no nosso meio e depois acabamos influenciando todo o nosso planeta, tanto no aspecto psicosfera, aspecto energético dele, quanto no aspecto físico que a gente toca, que a gente vê, que é palpável. E assim, a gente observa que nós somos co-criadores, né? Papai do Céu, quando nos criou, ele nos deu a cada uma tarefa específica no universo e nós precisamos descobrir essa tarefa para pô-la em prática. E a gente fica imaginando quão Deus é bom e quão Deus é sábio quando ele nos permite a vivência de todas essas situações que nos permeiam e que nos colocam de frente com a necessidade que nós sentimos de progredir. Porque todos nós temos o instinto de conservação. E esse instinto de conservação, ele nos leva a temer a morte quando ainda estamos muito apegados à matéria. Na medida que nós vamos nos espiritualizando, nós vamos perdendo esse temor e vamos criando dentro de nós a esperança, porque sabemos da continuidade da nossa vida, que é única. E aí, linkando com o que você disse, que Deus permite esses flagelos para fomentar o nosso progresso, não poderia Deus, para conseguir a melhora da humanidade, empregar outros meios que não os flagelos destruidores? Eu vou contar uma história de uma pessoa que vai mais ou menos ilustrar. Estavam dentro do carro, né, algumas pessoas conhecidas minhas, e lá atrás, lá atrás, vinha uma pessoa de bicicleta. E uma dessas pessoas, né, conhecidas, estava abrindo a porta do carro. Quem estava atrás falou: lá, olha o moço da bicicleta. E a pessoa: eu vi. Aí conversou mais um pouquinho, ameaçou abrir de novo: olha o moço da bicicleta. E o cara se aproximando: eu vi. Aí eu vi, avisando. Aí na hora que ela saiu, pum, abriu bem na frente do moço da bicicleta, que bateu na porta e sofreu um acidente, né? Aí ela ficou desesperada: meu Deus do céu, o que eu fiz? E foi avisado, né? Infelizmente, nós não temos a capacidade ainda de observar, de tirar lições das pequenas coisas. Nós ainda não temos como, não é que não temos, nós não nos esforçamos para observar no micro aquilo que se repete no macro. Então, Deus usa o tempo todo, ele o tempo todo está dando as indicações. E se nós formos falar em tempos de uma vida, estaremos falando de forma incorreta, porque somos espíritos milenares, trazemos conhecimentos anteriores de vidas passadas
e já vivemos muitas coisas semelhantes em outras encarnações. Então, nós trazemos um conhecimento que nos é intrínseco, né, de espíritos imortais, como espíritos imortais. Então, Deus poderia usar? Ele poderia e usa continuamente. Só que a gente não consegue ver. Às vezes precisa, como eu falei, precisa dar uma sacudida grande para a gente se aperceber de uma série de fatores. Um fator que a gente às vezes esquece e que precisa um flagelo, como aconteceu naquela inundação, naquele tsunami que aconteceu na Indonésia, como a gente vê em secas avassaladoras que destroem plantações e condenam muitos à fome, como a gente vê, infelizmente, no nosso Brasil, como aconteceu na Serra Fluminense, como aconteceu aqui no Nordeste, onde eu estou hoje, como aconteceu agora no Rio Grande do Sul, para que a gente tenha a visão de coletividade, a percepção de que somos todos unidos, estamos todos interligados, que não dá mais para a gente ser egoísta e tomar atitudes pensando em si, pensando no seu próprio umbigo. É preciso que seja uma coisa assim, um flagelo, uma coisa que realmente assuste, para que a gente comece a perceber mais do que a nossa própria existência. Porque uma característica nossa que parece que nos chama atenção, mas que desde os primórdios a gente faz, qual que é? O rio. Quando tem um rio, o que, que a gente faz? A gente fica perto do rio, bebe água do rio, pesca no rio, né? Vive a custo de caça os animais que vêm beber água no rio, então as cidades crescem em torno de rios, legal. Só que tudo que a gente tem de sujeira faz o quê? Joga no rio. Que é para quê? Para que saia de perto dos nossos olhos. O dia que há um entupimento, que o rio vira um dique, que a sujeira vira um dique, que aquilo vira uma grande inundação, aí a gente começa a perceber o tamanho dos nossos erros. Então, Deus usa, sim, ele consegue a melhora da humanidade todos os dias. Todos os dias. Mas a gente ainda é como criança dormindo, a gente, sabe, está naquele estado ainda meio letárgico, meio olhando assim, sem saber o que fazer, não tem aquele aprofundamento no desejo de evoluir, de observar cada exemplo, de observar cada pessoa, de observar os erros alheios e os próprios erros. A gente ainda não consegue muito, não tem muita vontade de fazer isso, sabe, Marcos? Então, tudo que Deus faz em pequena escala, que ele vai indicando todos os dias, um dia ele vai mostrar em ponto grande e a gente poderia estar melhor preparado se observássemos, se costurássemos a colcha de retalhos que Deus nos oferece todos os dias. Seria bem melhor para a gente. Mas a gente não tem essa visão, a gente ainda não aprendeu a olhar além, muito menos além do nosso próprio umbigo, né? Então, é preciso que a gente, com esses flagelos, a gente emocionalmente tocado, como já falamos lá atrás, a gente desenvolva, primeiro, a resiliência, a resignação, que não tem muita forma de você sobreviver, de você passar por um cataclismo desse sem desenvolver essas duas qualidades, né? E a gente vai acabar usando o conhecimento para a gente ascender, para a gente subir cognitivamente, espiritualmente. Então, assim, é realmente um catalisador, é um acelerador do processo. Porque se for depender, como nós falamos, do nosso dia a dia, meu Deus, a gente não consegue olhar, às vezes, um cara que está vindo de bicicleta lá atrás e abre a porta na frente do moço. O que dirá, então, a gente das outras coisas graves, complicadas que a gente tem, né? Então, é uma manobra temporária que Deus usa, mas quando a gente tiver a condição de termos essa visão, de costurar essa coxa de retalhos e aprender o que realmente Deus está ensinando no mundo, em todos os lugares, a todo momento, na gente todos os dias, quando a gente tiver essa condição, nós vamos passar a sofrer menos por conta da nossa tecnologia, mas no devido tempo o próprio planeta vai se acalmar. Isso a gente sabe, o próprio planeta, na sua evolução, vai ser um lugar mais pacífico, com menos turbulência nas suas entranhas. Por enquanto, é o que a gente precisa, porque se não for assim, a gente não vai. E assim, mesmo daquilo que nós pensamos ser um mal, Deus consegue extrair de nós o bom, o bem e o belo.
porque geralmente quando vivenciamos esses flagelos, as pessoas que estão um pouco afastadas, elas se solidarizam e começam a cultivar dentro de si o sentimento da fraternidade, do amor ao próximo. Então a gente Uhum. vê sempre, né, as pessoas se ajudando, se auxiliando, se mobilizando, né, para atenuar um pouco a dor daqueles que estão passando por esse momento desafiador. E ao mesmo tempo, isso promove também a questão da nossa evolução intelectual, porque, como você muito bem colocou, nós começamos a desenvolver tecnologias para evitar que aconteça novamente determinadas situações. Isso também promove a nossa evolução. Então, numa coisa que aos nossos olhos materiais é ruim e realmente traz assim muita dor para muitas famílias, né? A questão da separação pelo desencarne, a questão da perda material, que nós ainda não estamos preparados, isso traz muita dor. Ao mesmo tempo, traz assim profundas reflexões a respeito da nossa vivência, da vida que estamos levando aqui na Terra e de todos esses conceitos que Jesus, há mais de 2000 anos, ele trouxe para nós. O sentimento do amor ao próximo, da fraternidade, do perdão. Tudo isso é jogado dentro de um contexto, é misturado, e nós vamos tirando disso grandes lições. Com certeza. Muito bem colocado. Bom, Oscar, agora uma pergunta capciosa, né? A gente está falando sempre aqui que Deus é bom, que Deus é justo, que é soberanamente bom e justo, mas como é que, diante desses flagelos, sucumbem pessoas boas e perversas, idosos incapazes, criancinhas indefesas? De que forma que a justiça divina atua para reunir tantos espíritos com necessidades afins em um mesmo local, no mesmo período, de forma a sofrerem as mesmas eventualidades? Ou existiu inocentes entre esses espíritos? Essa pergunta dá um pouquinho de nó, né? Dá pano para manga. Deixa eu primeiro explicar, Marcos, porque a gente fala de um Deus soberanamente justo e bom. Não vou nem entrar no mérito da justiça, porque a bondade dele por si só se explica em todas as suas qualidades. Quando Jesus disse: Olhai os lírios do campo, que não tecem nem fiam, mas nem mesmo Salomão, né, no auge da sua riqueza, se vestiu como um deles. E olhai as aves do céu, não colhem, não semeiam, não ajuntam em celeiros, mas o Senhor as alimenta. Essa conexão lógica que inclui também processos destrutivos de alimentação de animais para animais, de seres vivos para seres vivos, existe uma necessidade de sobrevivência. Se Deus fosse assim injusto, ou se ele fosse mal, ele não alimentaria todos. Ele criaria alguns, talvez, para ser meramente pasto. Mas ele permite que cada um crie a sua própria defesa. Ele permite que cada um lute pela sobrevivência e haja um equilíbrio. Porque justiça é isso, é equilíbrio. A justiça é quando a gente coloca as coisas num patamar que tudo fica igual, fica legal para todo mundo. Então, a gente sabe que o mundo que o universo todo é perfeitamente equilibrado. A gravidade é perfeita de forma a manter os planetas sincronizados, manter as suas órbitas, tudo equilibrado, tudo perfeito. Tudo que se cria, né, que vem do fluido cósmico universal, acaba se transformando, metamorfoseando, transformando-se em outras coisas, e depois vem uma destruição. Planetas inteiros são constantemente destruídos, diariamente milhões deles desaparecem, que a gente nem fica sabendo, né? Então, para falar de Deus, de bondade, de amor, se a gente observar as mínimas coisas, a gente vai ver que
tudo a obra dele, toda a obra dele é, é trespassada, é consubstanciada a partir do amor. Porque seria impossível um Deus mau criar um ser que, por exemplo, um ser humano que tem milhões de células muito específicas no fundo dos olhos. Mas não basta isso. É um fundo de células muito específicas que, além de permitir a visão, permite ver cor. Que, além de permitir ver cor, ver em profundidade. Tem o diâmetro certo, a quantidade de líquido certa, a quantidade, a posição exata, a ligação perfeita com os nervos ópticos, que fazem a transmissão perfeita para o cérebro, que decodifica a luz, que a nossa visão é o reflexo da luz. Mas aí, acima de tudo, meu Deus do céu, para que nos dá prazer em visualizar uma flor? Para que nos dá prazer em ver um sorriso de uma criança? Para que nos dá o prazer disso tudo, de simplesmente olhar nos olhos de quem a gente ama, de pessoas que a gente ama, e sentir felicidade, ou se alegrar apenas de ver a chegada dessas pessoas? Se isso não é bondade de Deus, se não é a lógica de Deus, se não é o equilíbrio, a justiça, então onde é que está? O que se mais se precisa para que esse fundamento chegue aos corações? Então, quando a gente fala em Deus soberanamente justo e bom, muitas pessoas ficam pensando, é uma afirmação, eles estão lá afirmando, religioso, mas se você for buscar a fundo e analisar, a conclusão não tem como você fugir dessa conclusão. É inevitável, se você seguir a lógica. Né? E aí, quando a gente pergunta, mas sendo Deus justo, bom, tudo bem, isso já falamos, já temos aí detalhes e mais detalhes que podem claramente alimentar decisões, conceitos próprios, que a gente não vai empurrar conceito para ninguém, cada um vai alimentar o seu e tirar a sua própria conclusão a respeito de Deus. Mas daí, como a gente fala, sucumbir bons e perversos, idosos incapazes, e realmente, se a gente for analisar em termos imediatistas, temporais agora, desse momento, tirando um flash do momento que nós estamos vivendo, né, fazendo um print screen do momento atual, nós vamos ter uma visão muito aterradora. Porém, isto aqui, tudo isso, a transmissão que estamos tendo, esse prédio que eu estou agora, o prédio em que você está agora, a luz que nos ilumina, o meu corpo, o seu corpo, o corpo de quem nos ouve, é temporário. São coisas, são criações mentais que vão desaparecer. Porque quem é real é o espírito, é o eu espírito, é o você o espírito. E nós somos milenares. Então, a gente falar de criancinha, exceção feita a quem comete suicídio, consciente ou inconscientemente, todos os que desencarnam chegaram no seu termo, chegaram na hora que estava programada de chegar. Né? Então não dá para a gente dizer, uma criancinha indefesa. Era uma criança nesse estágio, estava num corpo infantil, mas é um espírito milenar, que precisava só daquela experiência, às vezes de dias, de horas, de semanas, de alguns anos, para cumprir a sua missão. E muitas vezes uma missão de trazer justamente um flagelo aos corações de pessoas que estão com essa criança, que amam essa criança e que se despede da vida no plano físico, para que haja uma evolução muito particular, muito ali dentro daquele contexto, daqueles espíritos. Então, cumpriram a sua missão. Chegou o termo. Todos nós vamos morrer. O que a gente precisa passar a ter um pouco de conceito diferenciado, racionalmente falando, é que dói. Ninguém está falando que não vai doer. É lógico que dói. Ainda não temos aquele ponto de ter um raciocínio que venha a emoção, mas uma emoção depurada, uma emoção consciente das leis de Deus, da bondade de Deus, né? Que a gente ainda está caminhando nesse processo. Então, não tem essa, sabe, de injustiçado. O mundo tem injustiças, porque somos injustos.
Mas Deus, sendo soberanamente justo e bom, não dá para aceitar injustiçados. Todos passam por aquilo que necessitam para a sua própria evolução. Ah, Oscar, quer dizer que todo mundo ali estava espiando? Não, porque todo mundo estava em provação. Porque toda expiação é uma prova, mas nem toda provação é uma expiação. Então, estando ali por expiação ou por provação, todos tinham uma necessidade coletiva ou individual, ou ambos simultaneamente, para sofrerem esses flagelos. Então, sobre os justos e os bons, não vem ao caso, porque estou bom hoje. Eu poderia morrer, estou bom hoje em qualquer outro lugar e ninguém iria perceber. Eu posso estar mal hoje, ser uma pessoa perversa hoje. E poderia morrer em qualquer outro lugar de alguma forma, e tudo bem, ninguém ia dar por conta. Mas quando acontecem esses flagelos, e mais uma vez volto a dizer, a capacidade que o flagelo tem de nos despertar para a realidade da vida e da vida espiritual. Porque, mas aí não dá, aí morre a criança, morre o velho, morre o bom, morre o perverso, que injustiça que é essa? É que cada um cumpriu o seu termo individualmente. A justiça não é aos nossos olhos, às nossas emoções imperfeitas. A justiça é aos olhos de Deus, ao coração de Deus, perante, diante e mediante a justiça de Deus. Então, assim, vão bons, vão perversos, vão idosos, vão crianças, vão a todo momento, não só nos flagelos destruidores, cumpriram a sua missão. É como eu disse, exceção feita aos que cometem suicídio, direto, indireto, consciente ou inconsciente, todos os outros chegou no termo, seja qual for a causa da morte, chegou no momento e da forma que escolheram, muitas vezes, para poder desencarnar. É o nosso planejamento reencarnatório, né, Oscar? Nós estamos aqui com amigos que entraram, né? O Marco Abril, a Rosângela Reis, a Olga Hilde, a Zenilda Ângela, a Wanda, deve ser Ferreira, né? A Ana Maria, a Eliane Rosa, a Adriane Alberto, uma nova membro aqui do nosso canal. Seja muito bem-vinda, Adriane. Marque lá o sininho para você receber toda a programação da TV Nova Luz. Estamos também com Rafael DM. Sejam todos bem-vindos, meus amigos. Mas, Oscar, como que Deus consegue reunir todos esses espíritos no local? Como é que é feito isso, hein? Explica pra gente. Essa é daquelas perguntas que, olha, teria que ter uma bola de cristal, se a gente acreditasse em bola de cristal, né? Mas teria que ter alguma consulta a seres superiores para ter uma visão muito mais clara, né? Os caminhos de Deus são insondáveis, né, Marcos? Não dá para a gente ter uma visão clara, talvez mesmo daqui a milênios, quando tivermos evoluído muito e formos bem menos densos, né? Tivemos corpos físicos bem menos densos, talvez nem lá a gente ainda consiga ter uma visão clara dos caminhos de Deus, porque são tantas equações, inequações, tantas variáveis, tantas coisas que é colocado no, né, e aquela velha história, é a questão do amor de Deus. Teve uma vez uma pessoa que perguntou, e eu achei muito legal a resposta que a própria pessoa deu. Afinal de contas, Deus é justo e bom na mesma proporção? Ele é mais bom do que justo ou é mais justo do que bom? Aí todo mundo ficou, né? Cada um deu uma opinião, coisa e tal. E ele falou: a minha opinião sincera, Deus é mais bom do que justo, porque se ele fosse justo na medida, a gente não tinha salvação, não, a gente era perdido. Então, essa questão toda de quais os caminhos que ele segue são bem insondáveis, mas a gente pode tirar por analogias do plano físico, pelo conhecimento que a gente acumula das leis divinas, né, de algumas leis divinas,
e também pela característica ampla, maravilhosa, perfeita, total, que é a bondade de Deus. Então vamos lá. Quando nós começamos a ter decisões, aceitar nossas decisões, que a gente chama de consciência, mais ou menos por aí, pelo processo de consciência, pelo processo de aceitar o bem e o mal, a gente é expulso do paraíso. Na própria Bíblia diz que a cobra, né, deu a Eva a maçã, o fruto do conhecimento. Maçã é uma coisa que foi europeu, foi outra pessoa que colocou. Ninguém disse que é uma maçã, que fruto que é, mas o fruto do conhecimento. Não o fruto específico, não o fruto do pecado. Porque depois disso, Adão começou a ter o quê? Raciocínio e vergonha de estar nu diante de Deus. O que isso nos traz? Que em um determinado momento passamos a ter consciência. E o que é sair do Éden? Até então, a nossa evolução era meio que automática. Era instintiva, basicamente, e devagarzinho a gente foi migrando, e existe um momento que a gente passa para o estágio hominal, que daí a gente tem consciência, mas é um processo muito longo, muito devagar, muito calculadamente, né, feito, e de forma que não cause nenhum tipo de impacto. E nesse processo, a gente já vai criando, jogando sementes no caminho para as nossas colheitas. Então, às vezes, milênios depois de que essas sementeiras foram lançadas, é hora de fazer a colheita, porque Deus vai permitindo que você aprenda, né? E eu estou assim, girando em torno do assunto, mas eu vou entrar no sério daqui a pouco. Então, o que acontece? É preciso que a pessoa tenha capacidade de compreender a lição que está sendo aplicada. Não basta, como seria esse um caso de vingança, olho por olho, dente por dente. Ah, não, você fez isso, você vai morrer dessa forma. É preciso que a pessoa, às vezes, os espíritos chegam até a desejar morrer de uma determinada forma, para que possam, de vez por todas, expurgar a consciência ruim que tem de si mesmos. Então, quais são os caminhos da bondade de Deus? Cada uma das pessoas que tem condições de sofrer um determinado evento, essas pessoas que coletivamente, vamos falar casos de flagelos destruidores que atingem, né, um determinado número de pessoas, coletivamente vão colher o que coletivamente plantaram. Ah, todos então estavam envolvidos? Não. Muitas pessoas tinham outras situações, mas que no final, estando ali naquele evento, colheriam também seus frutos. Então, essas pessoas são magneticamente, elas se sentem atraídas por aquele momento. Acontece um evento, porque a vida é assim. A vida vai colocando situações, Deus interferiu. Não é exatamente que Deus interferiu. A própria vida vai se ajeitando como um grande quebra-cabeças, de forma que a gente vai se chegando naquilo que a gente precisa, porque existem as leis divinas para gerir tudo o que existe. Não é verdade? Então, por essas leis, por si só, e pela bondade de Deus, obviamente, a gente vai ver que a gente vai magneticamente sendo atraídos para eventos que precisamos nos submeter. E esses eventos, então quer dizer que já estava previsto que aconteceria. Existia a possibilidade de que tudo isso acontecesse, né? Poderia mudar? Poderia. De repente, por um evento, todas essas pessoas, no momento, teriam uma epifania, acordariam desse sonho, porque tudo na vida a gente tem livre-arbítrio, a gente pode mudar muita coisa. Mas essas pessoas todas precisavam, necessitavam dessa lição.
né? Necessitavam muito dessa lição. Então, estavam todos reunidos magneticamente, porque sentiram-se atraídos ou foram necessariamente atraídos para aquele ponto, a fim de que o evento realmente tivesse a real condição de que necessitavam. Porque, se a gente for analisar um caso à parte, que fica mais fácil da gente explicar, o Gran Circo norte-americano de Niterói, é uma coisa que já saiu da memória da maior parte das pessoas, mas foi tão amplamente repassado, né, pela doutrina espírita e vários centros espíritas e espíritos de renome trouxeram esse conhecimento, que por conta por volta de 177 depois de Cristo, em Roma, estávamos tendo um festival, e esse festival incluía jogar os cristãos às feras, para serem submetidos a flagelo pelos soldados. Mas, de repente, aquilo já ficou cansativo, já não era mais, não dava mais, os leões, sabe, já não tinham mais graça, aquilo perdeu, né, a situação perdeu aquele êxtase que causava naqueles espíritos entorpecidos pelo mal da época, nas sombras. Então, uma pessoa especificamente, Alcio Plancus, né, que era o gestor da festa, ele falou, mas amanhã, para coroar, nós vamos fazer diferente. Nós vamos pegar e vamos colocar todos embebidos em óleo aqui e vamos colocar fogo. Mulheres e crianças. Mulheres e crianças. E assim foi que centenas de mulheres e crianças cristãos foram sacrificados, queimados vivos. 1000 anos depois, foi em 1961, 1800 e poucos anos, 1700 e poucos anos depois. Esses espíritos, que incluíam aqueles que estiveram lá na plateia, espíritos que estiveram envolvidos diretamente nesse assombroso, tenebroso evento, se reuniram em um circo. Moravam no mesmo lugar, estavam reunidos por escolha própria, por uma indução, por uma força que não conseguiu muitas vezes explicar, mas estavam todos lá naquele circo. E, de repente, alguém ateou fogo. E foi uma das cenas mais pavorosas de que se tem notícia. Isso foi em 1961. O número oficial de desencarnados foi de 503, mas nunca foi divulgado, talvez, o número real. Mas todos eles tinham coletivamente uma dívida para consigo mesmos. E aí, pela ação divina, das leis divinas, pelas colheitas que tiveram, eles foram se chegando todos no mesmo evento. Deus não precisou mover e falar, não, você vem aqui, você vem ali. Não é assim que funciona. Porque se a gente colhe o que a gente semeia, somos nós que, de alguma forma ou de outra, nos deixamos atrair, fomos atraídos, ou até de forma semiconsciente, porque já tínhamos escolhido isso como meio de extinguir a nossa culpa. E a gente é conduzido para esses lugares. Então, os caminhos de Deus são insondáveis, mas pelos princípios de atração, de familiaridade, de coletividade, dá para a gente deduzir mais ou menos como funciona essa reunião nesses eventos. E é interessante, Oscar, que lá na Gênese, no capítulo 3, né, Allan Kardec ele vai descortinar justamente esse sentido da nossa existência aqui na Terra. Os espíritos falam, né, uma existência aqui no plano físico de 80, 90, 100 anos, que parece muito, é um piscar de olhos diante da eternidade, porque nós somos imortais, né? Nós trazemos esse presente de Deus. Então, enquanto estamos na erraticidade e quando estamos nos programando para a reencarnação, nós temos os nossos tutelares que nos auxiliam em nosso planejamento reencarnatório.
Então, nós escolhemos esses eventos pelos quais nós precisamos passar para redimir a nossa consciência diante de nós mesmos. Então, enquanto encarnados, vivenciando aqui esses desafios no planeta Terra, no momento que nós nos deparamos, nós assim enxergamos uma dor muito grande. E é justa essa dor, porque nós sentimos tanto aqueles que partem quanto aqueles que ficam. Mas para o espírito é um momento de libertação, libertação dos seus equívocos, que vai promover a ele uma ascensão, né, espiritual, um progresso. Então, por isso que lá na Gênesis, Kardec, analisando a palavra dos espíritos, nos fala que nós devemos estar sempre atentos à nossa realidade, que é espiritual, porque a nossa existência física, nós já tivemos milhares, hoje estamos tendo uma e vamos ter ainda para frente centenas e milhares de existências. São experiências necessárias ao nosso progresso. Então, quando nós buscamos ter essa visão, toda a dor que nós passamos aqui, enquanto espíritos reencarnados, ela se acerena e suaviza, porque nós sabemos ser uma dor passageira, nós sabemos ser importante para o nosso aprendizado, isso nos fortalece, isso aumenta a nossa fé e a nossa confiança, plena confiança na providência divina. Isso traz um alento para o nosso coração, isso nos traz resiliência, isso nos fortalece, robustece a nossa alma diante desses acontecimentos, né? Vou citar aqui um exemplo que geralmente todos nós sabemos, né? Uma criança pequena ainda, com alguns meses, com alguns anos, que é acometida de câncer. Então, os nossos olhos é um castigo, é uma coisa assim muito ruim, mas para aquele espírito está sendo um momento de libertação, né? Para aquele espírito imortal. Então, quando nós temos essa consciência ampliada de nós mesmos, nós conseguimos enfrentar essas situações com serenidade, com confiança e sempre ajudando, porque Deus, ele ajuda o homem através do próprio homem. Então, nós sempre que nos depararmos com essas situações, nós temos que ajudar sim, nós temos que nos mobilizar, nós temos que fazer como o bom sirineu, suavizar aquela dor. Se nós pudermos carregar aquela cruz para auxiliar aquele irmão, vamos carregar, porque tudo isso faz parte do nosso processo de aprendizado. E é exercitando essa caridade que nós vamos também nos libertar, encontrar a nossa redenção. Então são oportunidades que Deus nos oferece para que nós possamos crescer. E quantas pessoas, né, conforme você falou, que são atraídas magneticamente, né, que são levadas através da sua comoção a esses locais para ajudar e chegam lá e acabam desencarnando, né? A Uhum. gente sabe que acaso não existe. Então, a lei de Deus é perfeita, nós precisamos ampliar a nossa visão diante desses acontecimentos para realmente começarmos a entender tudo o que nos acontece. Meu amigo, É. Fala, meu pode querido. falar. Deixa eu só fazer um comentáriozinho antes. E aí a gente percebe que a justiça de Deus, ao contrário de agir contra nós, como muitos tendem a acreditar, pessoas que se revoltam com Deus ou que procuram um Deus que lhes seja conveniente. Pessoas que procuram Deus que atenda mais aos seus anseios do que propriamente às suas reais necessidades, até por negar, por viver no estado de negação das suas próprias realidades. E quando a gente percebe que houve um advento que foi expurgador, um advento que expurgou de nós alguma coisa ruim, a gente se sente leve, a gente sente uma mudança, a gente percebe que uma âncora muito grande ficou pelo meio do caminho. É a justiça, é o equilíbrio sendo restituído naquele ponto, naquele evento, para aquele espírito. Então, é como você falou, quando a gente encontra a nossa destinação, que aquilo se cumpre,
Eu me lembro até do caso de Judas Iscariotes, que viveu muitas e muitas vidas, sofrendo muito, e a última encarnação na qual ele conseguiu realmente se sentir livre da sua própria culpa foi como Joana d'Arc, que foi consumido pelas chamas, foi traído pelos seus, que foi aquilo que aconteceu com ele. Né? Por um motivo ou por outro, a gente não está aqui para fazer nenhum tipo de julgamento, mesmo porque temos conhecimento de como as coisas aconteceram. Mas ele conseguiu, e depois disso, desse evento reparador extremamente doloroso, foi que ele conseguiu encontrar o caminho da paz. Bom, meu amigo, novamente o tempo passou muito rápido, nós chegamos no final do nosso programa e eu gostaria que você deixasse as suas considerações finais. Eu acho que, por mais complicado que seja, o racional muitas vezes tem que suplantar o emocional, porque se a gente deixar por conta do emocional, a gente vai criar muito mais problemas, a gente não tem emoções depuradas, a gente não tem um cognitivo, um conhecimento aprofundado de nós mesmos, de outros eventos, nem muito menos de Deus. Então, tem momentos que a gente tem que acerenar e falar para si mesmo: apenas aguarda, espera em Deus, as respostas virão. Nos momentos mais avassaladores que a gente não consegue compreender, nos momentos em que o medo toma conta da gente, em que muitas vezes a raiva, que a gente quer apontar culpados pelas coisas que acontecem, como está acontecendo com referência ao Rio Grande do Sul. Aguarda em Deus, acerena o coração e aguarda em Deus. Porque quando as coisas são grandes demais para a nossa compreensão, é porque aos poucos Deus vai nos ensinar, vai nos dar as pecinhas do quebra-cabeça, para a gente poder ter uma visão muito melhor depois de algum tempo, quando estivermos em condições. Então, em todos os eventos, fé, resignação, resiliência e muita caridade, sempre, a todo momento, para a gente manter realmente o nosso equilíbrio. Muito obrigado, Oscar. Agradeço aos nossos amigos aqui do chat e pedimos a Jesus que nos dê uma noite bem tranquila de sono, onde nós possamos aproveitar o momento do repouso do corpo físico para buscarmos as regiões de estudo e trabalho no bem. Um excelente final de semana para todos, uma semana com muitas realizações no bem. Um forte abraço.